Graça e paz, amados. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito de Deus continue fluindo no seu coração, trazendo a mensagem que direciona a sua vida nessa semana, no nome de Jesus. Os nossos visitantes aí, sejam bem-vindos no nome de Jesus. Aqui é a casa de Deus, é a casa de vocês. Sinta-se à vontade no nosso meio. Voltem quantas vezes quiserem. Serão sempre bem-vindos no nome de Jesus. Amém? Você que é da casa, que está acostumado, mais do que eu, só tem um ano que eu estou aqui. Vai fazer domingo que vem um ano, dia 14. Foi quando eu coloquei o pé para ficar nessa cidade. Então você sabe quem é visitante, quem não é, mais do que eu. Não deixe o visitante sair sem um abraço, sem um aperto de mão. Pergunta se ele quer oração, pergunta. No nome de Jesus. Veio, se veio, às vezes está querendo alguma coisa. Você quer uma oração? Fica com medo, não. Pastor, mas eu vou perguntar, depois não sei orar. Você tem pastor para quê? Você tem presbítero para quê? Para que serve esses homens? Tem diácono para quê? Tem uma turma da juventude aí que está buscando também. Encosta, espera aí que eu vou levar você alguém que ora. Pronto. Uma oração pode mudar uma vida. Porque quando nós oramos a um Deus sobrenatural. E o Deus sobrenatural já deixou claro nas Escrituras: quem pede, recebe. Quem busca, acha. E aquele que bate, a porta abre. Foi Ele quem deixou e ensinou a gente a orar e falar: quando entrar no teu quarto, ou seja, é todo dia. Ou você entra no seu quarto só no final de semana. Tu, quando entras no teu quarto, fechada a porta, faça a oração. Está mandando, está te perguntando. Se você é do reino dos céus, é ordem. Faça. E o teu pai que está em secreto, já está lá. Você não viu, mas está. Te ouvirá e te recompensará. Amém? Vamos começar a obedecer, gente. Vamos parar de complicar. Ficar tentando explicar algo que a gente não consegue explicar. Você cantou aí. Não tem como explicar. Deus não é explicado, Deus é revelado. Tanto Paulo sabia disso, que o maior teólogo do mundo, depois de Jesus, o resto é resto, nós mesmos, e os outros restos também. Paulo faz uma oração que eu quero orar por você agora. Abre aí. E nós vamos orar na Bíblia, para ninguém falar assim: e orou heresia. Não, é pentecostal, não, eu sou bíblico. Está na Bíblia aí, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. Eu quero fazer essa oração por você, que foi desafiado esse ano a ler os evangelhos todos. E o evangelho de João todo mês. E a Bíblia também, por que não? Toda. Para que Deus dê a você aquilo que Paulo está pedindo na oração dele aqui, para a igreja. Ele não está pedindo para apóstolo, ele não está pedindo para diácono, ele está pedindo para a igreja. Ele está orando pela igreja. E orando pela igreja, ele pede duas coisas aí. E se ele pede e Deus deixou registrado, então nós podemos orar também por nós. Está escrito. Você tem que aprender a responder igual Jesus respondeu para Satanás em Mateus 4 e em Lucas 4, quando ele foi tentado. Só bateu nele com Bíblia. Vai ler. Porque tem uma turma dentro da igreja aí, que nós, naquele sermão de hoje de manhã, que eu comecei a citar o texto, mas aí eu peguei na hora dos meninos, dos filhos aí, dei uma batida mais forte, que saíram até aleijado, mas saíram abençoado no nome de Jesus, igual Jacó, saiu aleijado, mas saiu com nome novo. E aí eu esqueci de ler toda a lista de gente dos últimos dias, que é 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, tem uma lista de gente dos últimos dias, que estarão dentro da igreja. Paulo falando com o pastor mais novo: olha, toma cuidado, nos últimos dias vai ser muito difícil. E o versículo 5 registra uma das pessoas mais difíceis e sorrateiras que entram dentro da igreja. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, e diz lá assim: primeiro só a lista dos ruins, depois a lista só tem um bom na lista. Olha lá. O que está escrito? Tendo forma, negando-lhe entretanto. É para fazer o quê? É para fazer o quê com essa turma? Sai fora. Gente que está dentro da igreja, tem forma de piedade, mas nega o poder de Deus. Pula fora dessa turma. Não dá nem conversa. Pode ter diploma, pode ter PhD, tudo XZ. PhD, PhX tudo Z, X tudo, X fominha, pode ter tudo de diploma. Negou o poder de Deus, filho, pula fora.
Quem está dizendo? Deus através de Paulo. Ele está aconselhando o pastor lá. Então foge. Então nós temos que fugir dessa turma. Agora vamos para Paulo de novo. Efésios 1, versículo 15. Eu não comecei a pregar não, gente. Não é nem um texto, é só um remedinho de sua alma. Fica tranquilo, na paz. O pastor já pregou Efésios todinho aqui, então não vou pregar. Mas olha aí o que Paulo ora. Versículo 15 diz: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então ele ora, ele está orando a Deus, ele não está pedindo a nenhum líder de igreja, ele está orando direto para Deus. Ele ora, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, vos dê espírito de sabedoria e espírito de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os vossos olhos do coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça, por sobre todas as coisas, o deu a... O que ele deu à igreja? O que ele deu à igreja? Jesus é o cabeça. O que ele deu à igreja? Jesus recebeu do Pai e se fez cabeça, e deu à sua igreja, o quê? As 4 palavras que estão registradas aí, traduzidas só como poder no português. São 4 palavras para poder no grego. E Paulo está orando, eu vou orar para que Deus possa revelar isso ao coração de vocês. Para que Deus dê o espírito de sabedoria. E a palavra aí, sabedoria, que é a palavra Sofia registrada aí nas Escrituras, ela não tem só a tradução de sabedoria de conhecimento humano, mas também tem a possível tradução que não é falada para vocês. Mas está escrito lá, se você comprar a Bíblia, que tem o comentário grego e hebraico, que tem também a tradução, fala lá, de a sabedoria de interpretar sonhos. É a palavra que Paulo usa aí. E espírito de poder, dínamos, poder de Deus, o mesmo usado em 2 Timóteo 3,5, que se alguém negar o dínamos de Deus, corre dessa turma. Esse poder Deus deu à igreja, Deus deu ao seu Filho Jesus. E o texto está dizendo, Paulo está deixando registrado aí, através do Espírito de Deus. E esse poder, ele se fez o cabeça para que o corpo receba nada mais, nada menos do que o que Jesus recebeu. Aquele o qual ele cita em Efésios 3,20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, dínamos, que opera em nós. Existe um dínamos operando em nós, do qual a gente não sabe como fazer, nem como utilizar e nem como é esse negócio, e por isso a gente tem medo de falar e até cala, e alguns falam que não tem, e se não tem, foge dessa turma, porque tem forma de piedade, mas nega o poder de Deus. Eu quero orar por você nessa hora, você que vai ler a Bíblia esse ano, e você precisa receber, como Paulo está pedindo para essa igreja, o espírito de sabedoria e um espírito de revelação, para que você entenda as Escrituras quando você abrir a Bíblia para ler, para que o Espírito de Deus arda no seu coração, para que haja transformação de fato e de verdade, não só um bom sono, e te tire a insônia, mas que te dê uma boa direção, para que esquente o teu coração de novo. A palavra é viva, você pode ler ela 1000 vezes, toda vez que você lê, vai ter um versículo diferente que vai arder. Você já leu ele todo, mas um dia ele vai arder diferente do seu coração, e as lágrimas vão correr dos seus olhos. Acontece isso comigo, acontece isso com qualquer um que busca a presença de Deus. E eu quero orar por isso para você. Você que vai ficar de pé, você está fazendo um compromisso de ler no mínimo o Evangelho de João 12 vezes. Uma vez por mês. Que o pastor desafiou a gente aqui. Então não fique de pé para receber a oração se você não vai cumprir o que eu vou pedir aqui. Tá joia? Então fique de pé você que vai ler, que aceitou o desafio, pelo menos o Evangelho de João. Se você vai ler também os 4 evangelhos, amém, de pé. Se vai ler a Bíblia toda, amém. Eu vou pedir o que Paulo pediu aqui para a igreja de Éfeso. Vou pedir para sua vida, para que Deus nos dê
o espírito de revelação, o espírito de sabedoria, para a gente entender, que o Espírito de Deus revele ao meu coração, no nome de Jesus. E quando você abrir essa Bíblia e falar assim, meu Deus, eu acredito naquela oração e eu falei amém, eu vou ler agora, fala o meu coração. Gente, eu te indico um caderninho, uma agenda velha, vai anotando os versículos que Deus está falando no seu coração, anota o que está, é seu, Deus vai falar com você, Ele já está lá no seu quarto. Amém? Pai, em nome de Jesus, clamamos pelo teu povo, que aceitou o desafio de ler a tua palavra. Nós não queremos ler porque o pastor pediu, nós queremos ler porque o Senhor fala. E a tua palavra diz que Paulo orava pela igreja pedindo o espírito de sabedoria e de conhecimento do poder do Senhor, da revelação do Senhor sobre a tua igreja, para a gente entender a grandeza, a profundidade, a esperança do chamamento. Tudo, Senhor, está nas tuas escrituras. Arde o coração do teu povo, quando eles abrirem a palavra para ler, meu Deus, no nome de Jesus, fala com eles, redireciona os caminhos, abra os olhos, aquece o coração, traz novidade de vida, as muitas águas que o Senhor nos prometeu, daqueles que creem no teu Filho Jesus, fluiriam rios de água viva de dentro deles, a jorrar para a vida eterna. Jorra no teu povo, em nome de Jesus, que a gente já fique esperando o horário, ansioso, no momento em que o Senhor vai falar conosco, quando a gente abrir as Escrituras. Essa é a minha súplica pelo teu povo, pela minha vida, pela minha casa, pela minha esposa, meus filhos, por essa igreja, por aqueles que estão aceitando o desafio diante do Senhor. Guarde-os da seta do maligno, quebra os dardos inflamados do inimigo, e sopra com o teu espírito na vida deles, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, abre no Evangelho de João, capítulo 13, com certeza esse ano nós vamos voltar aqui, mas hoje eu queria só falar um pouquinho sobre esse momento. O Evangelho de João é o Evangelho que narra algumas peculiaridades da palavra de Deus, e essa é uma delas. Um momento em que é traduzido ou falado, ou escrito pelos outros evangelhos, como o momento da ceia, a última ceia. E então teve o partir do pão, cantou o hino, e então o diabo pôs no coração de Judas, e ele saiu. E Paulo cita isso resumidamente em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, e é o texto, um dos textos mais usados em época de ceia, no momento da ceia, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que na noite que o nosso Senhor Jesus foi traído, tendo tomado o pão, dando graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos, e disse: tomai e comei dele todos, sendo meu corpo dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo também, tomando o cálice, diz: esse cálice é o cálice da nova aliança, tomai e bebei dele todos, fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes o cálice e comerdes o pão, anunciardes a morte do Senhor, até que Ele venha. Aí a gente cita isso. E na cabeça da gente compilada fica assim: foi só isso? Não foi. João, ele registra a última ceia toda. Todos os ensinamentos que Jesus passou na última ceia. Começa no capítulo 13 de João e vai terminar no capítulo 17 com a oração final. E então no 18 ele sai para o Getsêmani. Sensacional. Então a última ceia, ela vem com todas essas instruções. Nós não vamos ler todas elas aqui, mas você lê em casa hoje. É lá na última ceia que ele vai citar João 15, que ele fala do pai que é o agricultor, da videira. É na última ceia que ele vê e percebe que o coração dos discípulos estão turbados, e ele fala, olha, ele fala da esperança: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Fala das moradas, fala que ele já está indo, fala do Consolador que vem, fala o que o Consolador vai fazer, e vai instruir, libertar, direcionar, para eles confiarem e buscarem, esperar em Jerusalém, até que do alto eles possam ser recebidos. Toda essa instrução é dada na ceia. E de vez em quando é bom a gente parar no momento de ceia como hoje, para a gente entender esse momento. São as últimas palavras. Se você tivesse um momento para você falar com seus filhos, as últimas palavras antes de você partir para o Senhor Jesus,
o que você diria? Foi isso que Jesus disse. Quais seriam as instruções que você daria? O legado que você confiaria aos seus filhos? Olha, eu vou partir, mas vocês vão continuar. E quando eu partir, é isso que Jesus está falando com eles. O momento chegou. É chegada a minha hora. E então nesse momento, olha que bonito, João 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Vamos ler aí? Tendo até aí. Tendo amado amou-os até o fim. Mesmo sabendo que ia passar por tudo que ia passar. Mesmo sabendo a angústia, o medo, o desespero, as chicotadas, a dor da morte. Nunca tinha experimentado. Se esvaziou de si mesmo, se humilhou. Aquele passa as últimas lições daquilo que um servo de Deus tem que ser. Daqui ele já começa a se despir e colocar a toalha e lavar os pés de todos os discípulos. E Pedro não quer que ele lave, porque ele é mestre, já reconheceu que ele é mestre. Um mestre não pode fazer isso. E ele falou, olha, se eu sou mestre e fiz com vocês, eu quero que vocês façam também, com todos. Vocês têm que ser igual ao mestre. E se um mestre sendo mestre se humilhou, aprendam. A maior lição, uma das maiores lições de Jesus para a sua igreja é aprender a se humilhar, amados. É aprender a andar humilhado diante do mundo. Quando a gente diminui é que Deus cresce. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas, porque a maioria das vezes a gente vem na igreja para ser servido. E se a gente não é servido como a gente quer, meu Deus do céu. Se não cantou o cântico que eu quero, o hino que eu quero, se não pregou o sermão que eu gostaria, se não era o pastor que eu estava esperando para pregar, aí chega em casa, a pessoa que ficou em casa fala assim, e aí, como é que foi o culto hoje? Aí você fala assim, foi ruim demais. Por quê? Ah, pelo amor de Deus, aquele pastor carequinha gordinho estava lá de novo. Pensa, ele falou e falou assim, não preguei o sermão todo, nem preguei ainda. Eu já estava cansado. O povo me botou em pé, eu já estou acostumado a chegar nas igrejas presbiterianas, canta um hino, o coral canta 3, a gente sentado, fica de pé, canta só 2 no máximo. Eles me botaram em pé, cantaram 5, e aquele pastor falou demais. Quando eu achei que ele estava acabando, ele estava começando, o culto foi ruim demais. A gente vem na igreja para ser servido. Eu já falei um pouco sobre isso hoje de manhã. A gente vem na igreja para cantar as músicas que a gente gosta. A gente não vem na igreja para tocar o coração de Deus com a nossa adoração. A gente não vem a Deus para adorar em espírito e em verdade. Para que Deus desça e fala conosco, através da palavra, da oração. A gente vem porque nós precisamos mudar isso. Quando a gente sair da nossa casa, né, passar ali naquela porta, a gente tem que entender, eu estou saindo para servir. E não é domingo à noite, é todo dia. Primeira lição da última ceia começa aqui. É quando ele tira a toalha, ele tira a roupa e põe a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu vim no mundo para servir, vocês vieram no mundo para servir. Os que são meus discípulos têm que fazer o que eu faço. E eu faço a vontade do meu Pai. Você vai ver do momento que ele é batizado nas águas lá, seja com pouca, com muita, do jeito que você quiser. A Bíblia não narra, fala com, fala em, a tradução lá. O importante é que ele foi batizado no Jordão. E quando ele sai de lá, ele já começa a falar. E ele vai falando do reino de Deus que é chegado até vós. E ele fala assim, a minha vontade é a do Pai. Eu não falo coisas minhas, mas daquele que me enviou. O tempo inteiro ele fala da vontade do Pai. No Sermão da Montanha ele cita e fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Mateus 7, 21. Aqui em João você vai ler, se você já passou
um capítulo por dia, você já passou por esse texto da mulher samaritana, quando a mulher sai para buscar aquele que não era marido, mas então ela volta com a multidão, enquanto está esperando, os discípulos chegam com comida, e Jesus nega e rejeita a comida, ele estava cansado. Quando ele chegou naquele poço era meio-dia, e então os discípulos foram buscar comida na cidade, e quando volta ele não quer comer, e aí em João 4, versículo 35, ele expressa um motivo, pelo mesmo motivo do qual nós não estamos cheios de Deus, era o mesmo motivo pelo qual Jesus estava cheio de Deus. João 4,35, coloca lá para nós, por favor. João capítulo 4, versículo 35. O que é que diz nesse texto? Olha para você ver. O que está escrito lá? Não, 34, perdão, volta no 34. Disse Jesus, vamos ler? A minha comida e esse cara pensando, mas ele comeu aonde? Será que já está cheio? Alguém trouxe comida? A minha comida é fazer. Jesus estava cheio pelo mesmo motivo que nós estamos vazios. Comida. A gente é o que come. A comida dele era fazer a vontade do Pai. E só vai entrar quem faz a vontade do Pai. Não é quem é evangélico, não é quem sabe doutrina, não é quem frequenta igreja, é quem faz a vontade do Pai. E Jesus fez a vontade do Pai. Ele foi falando, você vai ver do ministério dele, da hora que ele foi batizado até a hora que chega a morte, que é aqui, ele fala que ele está fazendo a vontade do Pai. Você só está aqui feliz e tranquilo e ouvindo, alguns já estão meio perturbados, porque você ainda está de barriga cheia. Porque se começar a esvaziar a sua barriga e começar a dar fome, menino, pode ser o melhor pregador do mundo. Vai te dando uma tonteira, vai te dando uma zoeira, vai dando, eu não sei como é que é você, mas eu, até mau humor vem. Quando dá fome, e aí não tem o que comer, foi isso que Jesus disse. A minha comida, o que me dá fome, o que é mais necessário, o que não pode faltar na minha vida, é fazer a vontade do Pai. E aí eu te pergunto, qual é a sua maior necessidade de vir num culto e ouvir a Deus? Ele te dá uma saúde, te dá um emprego, um bom casamento, uma igreja melhor, um emprego que te paga mais uns 10 anos de vida. Você veio aqui para quê? Para não ir para o inferno? Ou você entrou nesse lugar para saber qual é a vontade do Pai e andar nela? Jesus andou na vontade do Pai e ele andou até o fim. E ele ensinou que nós precisamos aprender a servir as pessoas. Essa é uma da vontade do Pai. Aprender a ser humilde de coração. O que é ser humilde, amado? Biblicamente falando. Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 5. Depois você lê todo em casa, do 5 até o 11. Mas eu quero o 8 agora. Isso é ser humilde. É o que está escrito na palavra. Então você não precisa definir o que é humildade para Deus, porque já está escrito na palavra dele. É só você ler. O que Jesus fez? Assim mesmo. E isso é ser humilde. Se você ler o contexto, você vai entender o que eu estou te falando. Ser humilde é você abrir mão do que você é e da autoridade que você tem
filho de Deus, para obedecer o que Deus quer. Isso é ser humilde. É você abrir mão do seu direito, daquilo que você conquistou, para você obedecer o que Deus quer. É direito seu? É. Você conquistou? Sim. Mas Deus quer que você abra mão. É simples assim. Quer me seguir? Então negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem ganhar aqui, vai perder. E quem perder aqui, vai ganhar comigo. Entendeu? Se humilhar. Jesus ensinou esse princípio na ceia. Toda vez que esses homens ceiavam, eles lembravam das últimas palavras de Jesus. E a primeira palavra é humildade. Abra mão de quem você é. É por isso que você, daqui para frente, você não vai ver nenhum discípulo milionário. Você vê antes. Você vê Abraão, você vê José, você vê Davi, você vê um monte. Daqui para frente, você não vê. Procura. Me aponta. Eles vendiam tudo que tinha. Eles abriam mão do direito deles para andar naquilo que Deus queria na vida deles. Estou falando para você vender tudo que você tem, não. Se Deus mandar, filho, amém. Deus te abençoe. E não vem querer empurrar o que é seu para mim, não. Cumpre o seu, que eu já estou cumprindo, lutando para cumprir o meu, cada um com seus problemas. Mas nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer. Isso é humildade. A gente abrir mão do que a gente é. Lição da última ceia. Ele ensinou várias outras. Mas o versículo 2 de João 13 me diz outra coisa que eu preciso aprender na minha vida. Versículo 2 e 3. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Versículo 3, o que diz? Vamos ler? Sabendo. Todo mundo que é discípulo de Cristo, ele tem que saber de onde vem, para onde vai e o que está sendo confiado na sua mão. Todo discípulo de Cristo. Ele sabia que ia ser traído, mas ele tinha um foco. Porque se você tiver um foco, as pessoas podem te trair, você não vai perder o foco. Porque a grande maioria do povo que está dentro da igreja, quando alguém te trai, você perde o foco, você perde a estribeira, você perde a paciência, você perde a alegria, você perde tudo. Para de andar, fulano me traiu, me mandaram embora assim, perdeu o foco. Nós precisamos ter foco na vida, irmãos. 2018 você tem que ter um foco, seu foco tem que ser andar na vontade de Deus. Você tem que saber de onde você veio, você tem que saber para onde você está indo, você tem que saber o que lhe foi confiado na sua mão, por Deus. Deus não te chamou para ser crente esquenta-banco, não. 3S, salvo, sentado e satisfeito. Deus tem um foco para a sua vida. Deus chamou para você passar a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Deus não te chamou nessa vida por acaso te levar. Você tem um propósito. Quem te protege é Deus, não é um acaso. Quem te dá segurança é Deus. Quem te traz nessa igreja é Deus. Quem põe a palavra na boca do pastor é Deus, deveria ser. Se você não acha que Deus está falando, sai fora daqui, em nome de Jesus. É o que eu faria. Não estou ouvindo Deus falar ali, não. Eu vou na igreja para Deus falar comigo. E eu oro. E eu peço, e eu falo, Deus, no nome de Jesus, não deixa ninguém subir nesse púlpito para falar coisa que não é do Senhor, não. Engasga ele, dá coisa ruim, não deixa ele subir ali, não. Trazer a palavra, a revelação, a direção. Quando Deus traz, a gente tem que fazer alguma coisa, amado. Deus investe na gente, Ele não gasta tempo, não, Ele investe. Cada dia nosso é um investimento de Deus em nós, de vida, de sopro, de fôlego, de renovo, de misericórdia. A cada manhã, as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam. Para quê? Qual o fim principal do homem? Qual o fim principal do homem? E gozá-lo para sempre e andar na sua presença.
O que você tem feito na sua vida? Está glorificando o nome de Deus? O que você anda assistindo está glorificando o nome de Deus? O que você está ouvindo e cantando por aí, está glorificando o nome de Deus? As pessoas escutam você cantar e estão ficando felizes, e estão falando assim, nossa, Deus existe. Nossa, é de qual igreja? Você é crente? As palavras que você fala, está fazendo as pessoas se aproximarem de Deus ou distanciar? Nós somos chamados para glorificar a Deus. Nós vamos saber de onde a gente veio, das trevas, para onde a gente foi transportado, para o reino da sua maravilhosa luz. E qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Nós somos chamados para ser testemunhas de que Deus mudou, de que algo aconteceu. Nós temos um rumo, amados. Não vamos viver 2018 numa casa esperando a sorte bater na nossa porta, não. A nossa sorte é o Senhor. Ele é o nosso arrimo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Ele é o nosso sustento. É Ele que nos sustenta. É Ele que refaz a nossa vida em tempo de angústia e de crise. Não é um copo a mais de bebida, é Ele. Ai, estou triste, hoje vou encher a cara. Toma vergonha na cara, vai para o joelho, enche a cara de lágrimas, de oração, de angústia. Estou triste, vou para a balada. Está triste, a nossa alegria é o Senhor. A Bíblia não diz que é a balada, não. A não ser na Bíblia aí, que você tem aquele livro do apóstolo São Tanás, o livro de heresias, talvez está lá. Mas na Bíblia do Senhor não tem escrito isso, não. A nossa alegria é o Senhor. Paulo está na cadeia, já perto de ser decapitado, escrevendo para Filipenses, e fala, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E no versículo 11 de Filipenses 4 ele fala, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É aprendizado, viver contente é um aprendizado. Paulo fala isso, registrado nas Escrituras. Tudo posso naquele que me fortalece, está no contexto do aprendizado, a viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso ser feliz o tanto que eu quiser ser no Senhor, independente da situação. Você tem que focar, você tem que ter foco. Seu chamado é o Senhor. Por quê? As tempestades vão vir, filho, sobre os bons e sobre os maus, mas aqueles que estão firmes no Senhor e praticam a sua palavra, eles vão ficar de pé, a casa não vai cair, não vai. Toda vez que eu estou passando tristeza, que começa a vir as lágrimas, eu oro e eu falo, olha, eu não sei quantos que estão aqui, mas eu quero dizer para vocês e anunciar, minha casa não vai cair, porque eu confio no meu Deus. Pode balançar, pode as vidraças quebrar, mas ela não vai cair. Quem confia no Senhor, ouve e pratica. A quem compararei o homem que crê em mim? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compararei ao homem que edificou sua casa na rocha. Quem edifica a casa na rocha não é quem frequenta a igreja e é presbiteriano, não. É quem pratica, ou em prática, as Escrituras. Procura andar na vontade de Deus. Amém? Ensinamento da ceia. Jesus ele já tinha focado tudo que Deus falou com ele. Então quando o traidor aproximou o momento, ele já sabia e falou, vai lá e faz o que você tem que fazer. Gente, tem que estar muito cheio de Deus. Dá vontade de dar uns tapas, você pode fazer, mas antes, espera aí. Deixa eu ter uma conversinha com você ali, seu sem vergonha. Multipliquei pão, você participou de milagre, você até expulsou o capeta, na missão dos 70. Como é que você faz uma presepagem dessa comigo? Eu estou falando eu pensando no negócio. Não tem isso na Bíblia não, gente. Isso é só imaginação tola minha, que faz eu pensar e viver assim. Mas Jesus olhou, deu o pão molhado para ele, porque os discípulos, João queria saber quem era, falou aquele quem deu o pão molhado, está aí no texto. E aí o texto diz que o diabo entrou nele, segunda possessão demoníaca, sem virar o olho, sem falar grosso. A primeira foi em Pedro. Quando Jesus olha para ele, arreda de mim, Satanás.
porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Possessão. Segunda é essa. Possessão. Para fazer até o que Deus mandou, mas coisa que não presta. Foi para entregar o rei. Ficou possesso. Fique esperto, hein, irmão. Tem muita gente que está dentro da igreja aí fazendo coisa ruim e está achando que está bem. Tá não. A graça não anula a responsabilidade humana, não. Não anula. Os salvos pela graça, ele tem um caminho de santidade a seguir. Está registrado até em Apocalipse 22, lá pelo versículo 11. Cuidado, porque tem muita gente dentro das nossas igrejas aí que tem pregado doutrina de demônio. E tem usado a graça para pecar com vontade. Eu vou te falar uma coisa, Jesus não vai aceitar isso não. Porque está escrito nas escrituras, inclusive ele usou Pedro para usar um livro inteiro, uma carta inteira, 5 capítulos, para falar sobre santidade, em tudo, até no casamento. Primeira carta de Pedro, leia lá. Do versículo 14 até o versículo 17, fala claro, que nós temos que ter santificação em todos os nossos atos, todos, está escrito. Eu estou te advertindo que ainda dá tempo de mudar, dá tempo do Espírito revelar, você mudar de conduta de vida. Porque entra na igreja, assiste um culto abençoado na passagem do ano, depois vai para as baladas da vida aí, enfiar a cara nas drogas e na bebida, vai fazer um monte de coisa errada, dentro da igreja, isso não é vida com Deus não. Depois toma ceia, acho que a ceia, domingão de cinzas, peca a semana inteira e vem no domingo para pedir perdão. O domingão torna um domingão de cinzas. Misericórdia. A ceia é para a gente se arrepender, mas para mudar de vida. Quando Paulo fala lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É para examinar e, achado em falta, pedir perdão e mudar de conduta no nome de Jesus. João cita isso na carta dele, fala, essas coisas vos escrevi, filhinhos, para que não pequeis. Não pequeis. Se, contudo, pecar, tendes advogado, mas não é para pecar. Sabe o que o brasileiro entende? Pelo menos porque eu sou brasileiro, não sei os demais. Pode pecar à vontade, nós temos um bom advogado, Jesus. Nosso advogado é Jesus, mãe. Pode pecar, não está escrito lá não. Lá está escrito para não pecar. Entendeu? Ou precisa ler o que está escrito? A ceia nos revela a direção que Deus quer para nós. Jesus vai falar com os discípulos todos aqui, no caminho da ceia. Você vai ler em casa, de João 13 para cima. Mandamento de humildade, de serviço, de um amor abnegado. Não é esse amor que o mundo prega, de passar a mão na cabeça. É um amor sacrificial. É um amor de sofrer, de abrir mão de si pelo outro. Mas um amor de disciplina, um amor que corrige, um amor que ama e ensina o caminho certo. É aquilo que um pai faz com um filho, quando ele não quer estudar, e ele ainda não está na idade de escolher o que ele quer da vida, não sabe nem o que vai fazer, e o pai, é obrigação, você tem que estudar. É a pior coisa do mundo é estudar, para quem não gosta de estudar, e a grande maioria dos brasileiros não gosta. Aí o pai fala o quê? Não, pode fazer o que você quiser. Não. Por amor o pai fala, vai estudar. É a ordem. Quem paga as contas sou eu. Nós não podemos afrouxar isso não, amados. O amor abnegado é um amor que corrige. Amém? O Senhor Jesus nos ensinou isso. Você vai ler aí, Ele vai dando a direção. E vai falando com a gente, fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai está registrada nas Escrituras. Nós temos um legado a seguir. A vontade do Pai é que a gente cresça e permaneça nele.
e continue nele. Ele vai gastar um capítulo inteiro em João 15 falando disso. O de permanecer no Senhor, o de andar no Senhor. A direção é essa, e esse é o caminho, andar nele. Quem permanece nele vai dar muito fruto, quem não permanecer vai ser arrancado. Isso é amor. Amor pelos que são fiéis, diferenciado daqueles que não quer nada com nada, só quer sugar da videira, mas não quer frutificar, não quer dar os frutos de Deus. João 15, está escrito, nós temos uma direção, e nós temos que dar muito fruto. Para dar muito fruto, nós temos que permanecer no Senhor. Menos do que isso não dá fruto, é na videira. Andar com Ele, é debaixo do mesmo jugo. Vinde a mim todos estáis cansados. Esse texto é bom demais, né? E eu vos aliviarei. Todo mundo gosta do aliviar. E depois? Tomai sobre vós. Só que a gente não presta atenção no tomar o jugo. A gente só presta atenção assim, porque o meu fardo, meu jugo é suave, o meu fardo, e achareis descanso. Então, o que é tomar jugo? Passa. O importante é refrescar, pastor. Não. O importante é andar debaixo do mesmo jugo. Ele está falando para fazendeiros. E ele está dizendo, quer aprender como é que é o caminho com Deus? Eu sou o animal mais velho, que vai ensinar o animal mais novo o jugo, o caminho. Porque na fazenda antigamente, o jugo, colocavam-se 2 animais. E quando um animal estava cansando, sempre era um mais velho e um mais novo. Quando o animal mais velho estava ficando cansado, o mais novo já tinha aprendido o caminho, a hora de parar, a hora de arar. Então o que os fazendeiros faziam? Tiravam o mais velho para aposentar e colocavam um novo junto com aquele que aprendeu. Para ele aprender o jugo, o horário, o que andar. E aí Jesus fala, quem está cansado e sobrecarregado, está fazendo tudo errado. Vem comigo, mas toma o meu. Ele é leve e suave, mas é jugo. Não é fazer o que você quer. Tem um jugo. Pode ser leve e suave, mas é o do Senhor, não é o seu. Não é você que vai ensinar para Jesus como é que anda, não. Você vai entrar debaixo da mesma canga e Ele vai te ensinar aonde você tem que ir. Aprendeu? Nós precisamos aprender. Humildade, um amor que abre mão daquilo que a gente é pelos outros. Ele vai falar que é só assim que é conhecido como discípulo dele, se amar realmente uns aos outros. João 13, 35, que é o número do cristão. Um novo mandamento vos dou. Ele deu um novo mandamento depois que Judas saiu. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se. Mas um amor que corrige, que redireciona, que não passa a mão na cabeça. Um amor que leva para o caminho da salvação. Nós precisamos aprender uma coisa, amados. Filho de pastor só vai para o céu se ele arrepender em Cristo Jesus. Se ele tiver experiência com o Senhor Jesus. Pode ser o pastor mais abençoado do mundo. Se o filho dele não passar por uma experiência de conversão real, não tem vez para ele não. Jesus abençoa até 1000 gerações daqueles que lhe obedecem. Está escrito na lei. Não é para quem é filho, não. Abençoa até 1000 gerações dos que lhe obedecem. Agora, daqueles que não lhe obedecem, amaldiçoa até a 4ª geração, dos que não obedecem. Está escrito. Nós precisamos ficar vivos com isso aí. Eu estou falando pastor, porque eu sou pastor. E eu tenho essa convicção profunda, que os meus filhos, eles precisam passar por conversão real. E eu oro por eles todos os dias. Eu choro por eles
todas as madrugadas. Eu lembro a Deus. Estou aqui, Deus, só para lembrar. Olha, meu filho, eu estou pregando tua palavra. Eu não estou refrescando nem para eles, nem para a igreja. O senhor não refresca para eles, não. Dá uma experiência para eles. Marca a vida deles. Muda eles de direção, na tua direção. De vez em quando eu vejo que o barco está meio querendo andar para o outro lado, falei, Deus, eu já falei com o Senhor, que meus filhos são consagrados para o Senhor. Quando eu falei para o Senhor, Deus, lá atrás, quando eu nem tinha filho, que eu consagrei meus filhos para o Senhor fazer o que o Senhor quiser, é para morrer pelo Senhor, né? Para morrer nas drogas, na prostituição da vida, no mundo lá fora, nessas vida louca lá fora, não, Deus. É para morrer para o Senhor. Para viver para o Senhor toda a vida deles. Eu estou relembrando isso para o Senhor. Eu faço essa oração, irmãos. Eles já sabem. Isso aqui não precisa esconder, não, porque eles já sabem que eu oro desse jeito por eles. Se algum dia Deus me livre e guarde, eu tiver que segurar na alça do caixão de um filho meu, é porque ele morreu para o Senhor no nome de Jesus. Se Deus chamar para ser missionário em algum lugar que morre, eis-me aqui. Quando eu fui para o Egito, logo naqueles meses que aqueles homens perderam a cabeça, eu fui nessa disposição. Falei, meu Deus. Tanto que eles falam assim, não pode levar filmadora, não pode tirar foto, não pode não sei o quê, porque eles vão dar testemunho lá. Eu conheci o apóstolo Paulo do Egito, 25 anos na cadeia. Teve morto mais de não sei quantas vezes, de tanto que foi espancado na cadeia, por amor a Jesus. Foi lá falar com a gente. Falei, você pode morrer a qualquer momento, mas por Jesus. Morre porque vale a pena. Isso é ceia. Quando você tomar a ceia, você vai lembrar que, embora a gente não preste, Jesus morreu por aquilo que ele achava que valia a pena. E os amou até o fim. E os amou até o fim. No dia que eu entendi isso, eu chorei demais. E de vez em quando eu lendo esse texto, as lágrimas vêm aos meus olhs. Jesus os amou, e os amou até o fim. Eu me senti na mesa. Foi por mim. E eu não presto. Mas foi por mim. Como eu posso viver uma vida desregrada? Como? Ele me amou até o fim. Não que você tomar a ceia, é para a gente lembrar disso. Ele nos amou até o fim. E Ele já sabia quem nós éramos. Ele já conhecia cada pecado e cada falha nossa. Mas Ele nos amou até o fim. Queria chamar os presbíteros aqui na frente, para a gente continuar esse período da ceia. Acho que a ceia já foi explicadinha, bem explicadinha. Nosso Senhor Jesus amou até o fim. E o texto diz que isso foi dado por vós. O Valdemar está aí, né? Glória a Deus. Lembra do testemunho que ele me contou, que eu contei para vocês hoje de manhã? Da avó dele. A ceia nos revela o grande amor do Senhor. Uma das primeiras vezes que o partir do pão impactou aos discípulos foi na ceia do caminho de Emaús. Estava na rota errada. E então Jesus aparece a eles, eles não reconhecem. E Jesus começa a perguntar, por que vocês estão tristes? Pô, assim, só você que não sabe das notícias? Nosso Senhor. E ele começa a perguntar e começa a discorrer por Moisés. E eles entendendo tudo aquilo, eles tinham sabedoria suficiente
Mas o texto diz que quando Jesus ficou ali com eles naquela casa, e deu graça, e partiu o pão, os olhos deles abriram, e Jesus desapareceu. Aquela deve ter sido uma das melhores ceias da vida daqueles homens. Porque o comentário da Bíblia diz assim: porventura não nos ardia o coração enquanto ele falava? Ardia. A ceia é um momento de arder o coração. Ardeu o coração por aquele que deu a vida por nós. Ele partiu o pão e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. E eu amei até o fim. Tomai e comei dele todos. Fazer isso todas as vezes que o comerdes, para lembrar de mim. Foi uma ceia completa. Não é só simbólica como a gente faz aqui. O judeu, ele gosta muito de comer, e as ceias deles tem muita coisa. Celebração, eles são muito festivos. As festas deles são de uma semana, 15 dias, meses. Em outras palavras, o que Jesus estava querendo dizer: toda vez que você partir o pão na sua casa, não é só aqui, lembra de mim. Toda vez que ceiar, lembra de mim. Nós tornamos num momento de lembrança na igreja, mas era um momento para ser lembrado em toda a refeição nossa em casa. Ceia com a família, ao redor da mesa. Ceia. Hoje virou um ato simbólico e religioso, mas a ceia era um momento alegre e costumeiro de todo mundo que tem fome. Ele ceia. Nosso Senhor Jesus não é só para ser lembrado num domingo, primeiro domingo da semana, e no terceiro domingo. Nosso Senhor Jesus é para ser lembrado todas as vezes que nós partimos o pão. O vinho não era algo que tinha só em ocasiões especiais como a gente o faz. Era a bebida natural dos judeus, de todo dia. Todas as vezes que beberdes, todas, lembre-se, houve um sangue derramado por vós. E essa é a nova aliança. Geralmente o momento de ceia é o momento que nos traz muita alegria e muita tristeza. Não na igreja, porque a gente mistifica muito assim, mas em casa. Porque é o momento que a gente pensa nas contas a pagar, ou o momento que a gente pensa no dinheiro que está no banco, ou na saúde, ou alguém que faltou naquela ceia. Esse Natal, nós passamos com tanta gente que a gente gostaria de ter passado, mas muitas nós não tivemos o privilégio mais de passar, e outros nós não vamos ter nunca mais. Ceia. Jesus falou: todas as vezes que comerdes e beberdes, lembre-se, foi pago um preço pela sua vida. Em outras palavras, o que ele estava dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Seu problema já está resolvido. O seu futuro, eu já estou lá. E foi pago um alto preço. Foi o meu corpo rasgado. Foi o meu sangue derramado. O seu problema já está resolvido. O seu problema já está resolvido. Lembre-se de mim todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice. O seu problema já está resolvido. Aleluia. Já foi pago. Totalmente pago. Foi o que ele disse na cruz: está consumado. A conta já foi paga. Isso é ceia.
Amém? Não importa como você entrou, examine-se, peça perdão, mas coma do pão e beba do cálice. Paulo cita isso lá. Tem gente que examina e não come. Isso não está na Bíblia não, irmão. Está escrito lá não. Lá está falando: examine-se, pois, o homem, e assim coma do pão e beba do cálice. Não tem pecado que a cruz do Senhor não possa pagar. Não tem. Mas eu não dou conta, pastor. Eu ainda não dou conta. Quem dá conta é Jesus, e Ele pagou a conta. A gente só mostra para Ele a conta. Deus, eu não estou dando conta de resolver isso aí. Meu coração está amargurado. Mas a ceia do Senhor nos revela que o Senhor pagou esse negócio aí. Tira esse negócio do meu coração. Foi o Senhor. Estou lançando sobre o Senhor a minha ansiedade, esse problema. Amém? Essa é a ceia do Senhor. Vamos orar e abençoar todos vocês que estão presentes, que estão firmes aí com Jesus, com o nosso Deus, é um só, e com a sua igreja, que professam o Senhor Jesus e seguem as suas palavras. Estão convidados a participar dessa ceia do Senhor. Nesse momento a gente vai orar e entregar tudo aquilo que Jesus já pagou por nós. Está pago. Ele rasgou o seu corpo, Ele derramou o seu sangue. Está pago. Vamos orar. Convidar os presbíteros a se colocarem de pé, a impor as mãos sobre os elementos, para que a gente possa abençoar, consagrar os elementos ao Senhor, para que seja um momento da graça do Senhor sobre a vida do seu povo, do renovo, da aliança, da alegria, da esperança, da paz, da fé, para que a gente continue caminhando, porque Ele não escondeu de nós, e diz: eis que eu envio vós para o meio de lobos, como ovelhas, para o meio de lobos. Ele não enganou, mas Ele disse: eu venci o mundo, tem de bom ânimo, morri por você, já está pago. Aqueles que creem em Cristo são mais que vencedores. É entrar na luta e na batalha sabendo: olha, a luta é grande, mas Jesus falou que o troféu já é nosso. Presbítero Jonas, por favor, nos auxilie aqui na ceia. Obrigado, meu irmão. Já está pago. Você tem que sair daqui mais leve hoje, irmão, porque a palavra de Deus nos garante que já está pago. Saindo crendo que Deus já fez a obra, e lembrando que Ele amou até o fim. Você precisa fazer algumas coisas diferentes na sua vida essa semana. Abandonar algo, avançar para as que diante de nós estamos, prosseguindo para o alvo, no nome de Jesus, amém? Vamos orar, vamos impor as mãos, crendo que Deus está conosco. Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti nessa hora, pois é o Teu Espírito que nos convence do nosso pecado, é o Teu Santo Espírito que nos revela a Tua palavra, é o Teu Santo Espírito que nos renova, que nos resgata, que traz luz ao nosso coração, que nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Que o Teu Santo Espírito venha sobre nós nessa hora, vem sobre esse momento de ceia, da presença do Senhor, e que nosso dia a dia possa ser um lembrar do Senhor, em cada ceia, em cada partir do pão, em cada momento de comunhão com os irmãos, que possamos sempre lembrar: foi pago, está pago, está consumado, nova aliança, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No nome de Jesus que nós abençoamos e que nós consagramos a Ti esses elementos. Amém e amém. Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor enquanto a ceia é servida. Você segure o cálice e o pão, até que todos nós estejamos com o cálice e o pão nas mãos, para que a gente possa cear a ceia do Senhor juntos. Louvemos ao Senhor.
Aleluia. Tomai e comei dele todos. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio da graça que superabundou onde abundou o pecado em nossas vidas. Muito obrigado pelo alto preço que foi pago por nós, cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que o teu povo saia deste tempo de adoração na certeza que o Senhor é fiel, do renovo, da aliança, da graça. Aumenta a nossa fé. Leva o teu povo na certeza que o Senhor é um Deus fiel, um Deus que corrige a quem ama, que redireciona os nossos caminhos para que possamos andar segundo a tua vontade. Continue sondando em nós cada coração e vendo o caminho mal, perdoa-nos e nos redireciona para o caminho de vida eterna. Leva-nos para casa nessa certeza, Pai, que o Senhor é fiel, que o Senhor é um Deus que perdoa, um Deus de recomeços, um Deus de nova vida. Que o teu Santo Espírito continue fazendo a obra maravilhosa da salvação neste lugar, alcançando aqueles que o Senhor trouxe nessa noite, alcançando aqueles que estão ouvindo essa mensagem, alcançando os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, até 1000 gerações daqueles que lhe obedecem. Por favor, Pai, essa é a nossa súplica nessa noite. É em nome de Jesus que nós oramos, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor, as eternas misericórdias do nosso Deus e Pai, e a comunhão, as consolações, a unção, o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, meus queridos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Maranata, vem Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos adorar e Deus te abençoe. Abraço o visitante.